pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações unitárias de separação mecânica. Hoje o tema vai ser a separação magnética e eletrostática. Lembre-se lá da nossa pirâmide, tenham aí com vocês o elemento combustível de vocês, força, disposição, mente aberta para aprender e vão anotando tudinho para não deixar passar desapercebido nada. Então, os conteúdos de hoje sobre essas operações de separação magnética e eletrostática vão ser os principais conceitos e equipamentos utilizados nessas operações e as aplicações dessas operações. Então, o que é a separação magnética? É uma operação que se baseia justamente na diferença das propriedades magnéticas dos materiais, sendo eles com propriedades magnéticas de diferente intensidade, ou não possuem propriedade magnética. Dessa forma, com essa diferenciação dessa característica magnética dos materiais, é possível fazer essa separação. Então, os materiais que possuem propriedades magnéticas, eles são ditos os minerais ferromagnéticos, como a magnetita, e os minerais paramagnéticos, como, por exemplo, a hematita. E existem aqueles minerais que não são atraídos pelo campo magnético, ou seja, são repelidos. Esses materiais são ditos os diamagnéticos, como, por exemplo, quartzo, calcita e cerusita. A operação de separação magnética ela pode ser feita via seco, para os materiais mais grossos, e via úmidos, para os materiais mais finos. E existem alguns equipamentos que são os mais utilizados para essa operação, como, por exemplo, o separador magnético do tipo carrossel, onde a gente vai ter um disco girando, e nesse disco vai ter um campo magnético, e os materiais com essa propriedade magnética vão ficar aderidos nesse disco e depois vão ser descarregados, onde não vai mais existir a presença desse campo magnético. Dessa forma, é feita a separação do material com propriedade magnética daquele que não possui ou que possui baixa intensidade de campo magnético. Nessa operação, vai ser utilizada alta intensidade, ela é recomendada para ser feita via úmida, e vai ser feita a separação dos contaminantes ferrosos, fracamente magnéticos, contidos em produtos como minerais pesados, feldspatos, areia de vidro e fosfato. Outro tipo de separador magnético também é aquele de correias cruzadas, onde aqui nós vamos ter uma esteira, onde vai ser feita a alimentação de todo o produto, e várias esteiras localizadas de forma transversal a essa esteira principal aqui. E essas esteiras transversais vão ter diferentes campos magnéticos aplicados a ela. E de acordo com a intensidade magnética de cada material que está aqui na alimentação, vai sendo separado nessas esteiras transversais ou não, caso o material não possua essa propriedade magnética ou possua uma propriedade muito baixa. Esse tipo de equipamento ele opera seco, possui alta seletividade e é aplicado para a faixa granulométrica de 1,65 milímetros até 104 micrômetros. Aqui temos um link onde mostra o equipamento em operação. Tem também o separador magnético de rolos induzidos, onde vão ter vários rolos com campos magnéticos diferentes, e sendo que o primeiro rolo possui um campo magnético mais forte, e os de baixo vão diminuindo essa intensidade do campo magnético, e dessa forma é possível fazer a separação de materiais com diferentes intensidades de campo magnético. Esse equipamento possui alta intensidade magnética, alimentação de granulometria fina e remoção das impurezas ferruginosas presentes, por exemplo, na sílica, no feldspato e na barita. Tem aqui também um link para vocês assistirem depois o vídeo de um equipamento em operação. Tem também o separador magnético de tambor, onde também vai ser feito um campo magnético nesse tambor. As partículas que possuem propriedades magnéticas, aqui representadas pelos quadrados pretos, vão ficar aderidas nesse rolo e depois descarregadas mais à frente, quando não tiver mais a influência desse campo magnético. E aquelas partículas que não possuem essa propriedade magnética, elas vão passar direto por esse rolo e vai ser descarregada aqui do outro lado. Para observar também o equipamento em operação, tem um vídeo aqui de um equipamento desse tipo. Aqui tem uma foto de um separador magnético do tipo tambor. E agora, separadores magnéticos do tipo tambor utilizado para separação de partículas pequenas. Pode ser utilizado via seco,
existem diversos modelos e eles vão ser utilizados, por exemplo, na concentração magnética de minerais que podem possuir forte, médio ou fracamente esse campo magnético, essa propriedade magnética, e para uma faixa granulométrica de aproximadamente 6 milímetros. Também tem esse mesmo tipo de tambor que pode ser realizado via úmido, que ele pode operar em baixa ou alta intensidade, e ele também pode ser aplicado para concentração ou separação de minerais que possuem essa característica magnética forte ou média. Pode ser, por exemplo, utilizado na separação ou concentração de magnetita de baixa intensidade e na concentração de hematita de alta intensidade. Tem também o separador magnético de tambor de alta velocidade. Ele é indicado para separação de produtos secos e fortemente magnéticos, com granulometria menores do que 25,4 milímetros. Ele pode ser aplicado, por exemplo, na concentração de materiais de ferro fortemente magnéticos, cinza de produtos com contaminação ferrosa fortemente magnética e em matéria-prima para cimento, areia e areia de fundição. Então, o que é essa intensidade do campo magnético que a gente fala? A intensidade de campo baixa, então ela vai separar minerais com elevada suscetibilidade. Ou seja, quanto menor o campo magnético que é gerado ali, então aqueles materiais que possuem essa maior suscetibilidade magnética, ele vai conseguir ser separado. Agora, para separar aqueles materiais que possuem baixa suscetibilidade magnética, eu vou precisar aumentar a intensidade do campo magnético. Então, existem equipamentos, por exemplo, com ímãs permanentes, que não vão apresentar flexibilidade, ou seja, os ímãs eles já possuem um determinado campo magnético. Existem aqueles equipamentos que são equipados com eletroímãs, que esses ímãs são ativados por correntes elétricas, então ele possui maior flexibilidade na hora da operação ali, para gerar diferentes campos magnéticos. As aplicações já foram faladas de certa forma, mas aqui tem um resumo. Por exemplo, são utilizados aí esses separadores magnéticos para concentrações de minérios, como na concentração de hematita, onde são utilizados separadores do tipo carrossel, beneficiamento de caulim, com a finalidade de remover minerais de ferro e titânio, que são prejudiciais no caso desses produtos, remoção de impurezas magnéticas dos concentrados de, por exemplo, areia de quartzo, de feldspato, entre outras. Tem também a remoção da magnetita do amianto e dos minérios fosfatados, a purificação do talco, o beneficiamento de minérios de urânio e de minerais pesados. Agora, continuando nesse tema, só que um outro tipo de campo que vai ser gerado aí, que vai ser a separação eletrostática. Então, é um processo que a gente vai fazer a concentração de minérios ou a separação aí de sujidades, que vai basear, então, em algumas propriedades dos materiais, como, por exemplo, a suscetibilidade em adquirir cargas elétricas superficiais, a condutibilidade elétrica, a forma geométrica, a densidade, entre outras características aí das partículas. Então, como que é feita essa separação eletrostática? Vai ser gerado um campo elétrico e as partículas condutoras, elas vão adquirir essas cargas superficiais que vão ser positivas. E esse campo elétrico aqui, nesse material condutor, eles vão repelir esse material condutor, ou seja, os materiais condutores vão ser repelidos por esse campo elétrico aqui. Já os materiais dielétricos, o que acontece? Eles vão possuir tanto as cargas positivas quanto as cargas negativas. Então, dessa forma, esses materiais eles vão ficar aderidos aqui nessa superfície. Então, os materiais condutores eles vão ser repelidos da superfície e os materiais dielétricos eles vão ser aderidos nessa superfície devido à diferença de cargas aqui. Então, por isso eles são atraídos por essa superfície. Então, o que existe nessa separação eletrostática? Então, vai ter a existência de dois fatores elétricos, que é necessária para promover essa separação,
que vai ser um campo elétrico de intensidade suficiente para desviar uma partícula eletricamente carregada, quando em movimento na região desse campo, e uma carga elétrica superficial da partícula, ou a polarização induzida, que vai permitir, assim, que sofra essa influência do campo elétrico. Então, nessa eletrização de partículas minerais, vão ter 3 processos de eletrização que são relevantes para os métodos de separação. Primeiro, pode ser feito por condução ao atrito, por indução ou por bombardeamento iônico. Então, cada processo vai provocar um certo aumento na carga superficial das partículas. No entanto, as operações práticas, elas são levadas o efeito de 2 ou mais mecanismos de indução aí dessa partícula, da geração desse campo elétrico. Os equipamentos, eles possuem alguns componentes básicos em comum. Por exemplo, o sistema de alimentação e coleta dos produtos, a geração desse campo elétrico externo, o mecanismo de carreamento e dispositivos de adesivos na trajetória das partículas dielétricas. Os separadores eletrodinâmicos, como representado aqui, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter a geração desse campo elétrico aqui. Então, as partículas dielétricas vão ficar grudadas nesse rolo, e aquelas partículas condutoras que vão possuir cargas iguais a essa que foi gerada aqui, elas vão ser repelidas e vão ser mandadas adiante. Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa separação desses materiais que possuem aí essas características diferentes, condutores e dielétricos. Outro tipo de separador eletrostático seria essas placas condutoras. Nessas placas condutoras aqui, a gente vai ter a alimentação de materiais com diferentes características. Vamos ter aqui um eletrodo que vai ser gerado esse campo aqui eletromagnético. E o que vai acontecer aqui? Os materiais condutores, no caso, eles vão passar reto, eles não vão ficar aderidos aqui, né? Nessa placa aqui. E os materiais que são aqueles dielétricos ou não condutores, eles vão ficar aderidos e descarregados aqui embaixo. Aqui a gente tem um vídeo onde vocês conseguem observar melhor a operação desse equipamento. Então, algumas aplicações são, por exemplo, para a concentração de minérios de zircão, apatita, amianto, hematita, a purificação de alimentos, a remoção do cobre presente em resíduos industriais reaproveitáveis, a purificação de gases de chaminé industriais, processamento de areias, os depósitos de aluviários, purificação de gasolina, entre outras aplicações aí. Aqui tem algumas sugestões de vídeos aí para vocês assistirem. Tem aqui um precipitador eletrostático feito por alunos da engenharia química. Tem também aqui a reforma de um precipitador eletrostático utilizado no processo de sinterização. E tem também uma animação muito interessante de diferentes equipamentos utilizados aí para separação de materiais particulados. Bom, espero que tenha ficado claro o funcionamento, a utilização desses equipamentos, e até a próxima aula.